A graça e a paz do Senhor para todos nessa noite, amém? Amém. Amados, sejam bem-vindos para o nosso oásis, sejam bem-vindos para esse momento de oração. Nós vamos dar início a esse momento tão sagrado, tão importante, tão bonito, tão importante na presença do Senhor. Eu convido os irmãos para ficarem em pé, para orarmos ao Senhor. Ó Pai amado, a Ti toda glória, toda honra. Nós chegamos até a Tua casa de oração, para em comunhão com Teus filhos buscar a Tua face, para dar graças por tantas vitórias que nós temos alcançado. Rogamos, ó Pai, que abençoe Teu rebanho, que as orações feitas aqui neste momento, nesta reunião, sejam orações que cheguem ao Teu trono de glória. Ó Pai, aceita nossa gratidão. Também pedimos a Ti que perdoa-nos, ó Pai, santifica nossas vidas, para que assim apresentemos de forma bem santa, bem ideal que o Senhor deseja para nós, porque pedimos e louvamos o Senhor em nome de Jesus, amém. Os amados podem sentar. Amém. Queridos, uma alegria muito grande estarmos aqui no Oásis. É uma bênção, né? Eu creio que temos um pouco de dificuldade para expressar a nossa palavra, ou seja, nossa limitação do vocabulário é limitado, para dizer, da nossa alegria em estar na casa do Senhor e em estar orando junto com os irmãos. É uma coisa muito espiritual, muito linda, e convido os amados para abrir em Êxodo 17. Hoje nós recebemos a honra, e a responsabilidade de meditar no início desse culto na palavra de Deus. Nós fomos convidados, nós como participantes desse ministério, de intercessão. Estou na escala hoje com honra, com alegria e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus para os irmãos. Eu vou ler apenas 2 versículos. Há um contexto enorme, seria todo o capítulo, ou pelo menos até do 8 até o versículo 16, mas eu sou bastante criterioso em questão de horário, sou bastante criterioso em remir o tempo, em aproveitar o nosso tempo. Por isso eu vou ler 2 versículos de Êxodo 17, capítulo 17, do 11 ao 12, quando Israel derrota os amalequitas. Eu vou ler, os irmãos podem ficar assentados mesmo, e eu vou ler. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E o 13 deu resultado, o 13. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Que o Senhor nos abençoe. Amém. O tema que nós queremos compartilhar com os amados, antes de dar continuidade às nossas orações, é sobre a oração da vitória. Oração da vitória, ou oração vitoriosa. É algo importantíssimo pensar nessa história que aconteceu com o povo de Deus após sair do Egito. É um encontro de repente inesperado, há um confronto com o inimigo, os amalequitas. E é impressionante, meus amados, que antes dessa batalha tem uma batalha entre eles, Capítulo 17 mostra a falta d'água
mostra a murmuração, mostra a revolta do povo com Moisés. Capítulo 17, você vê que por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Si e andou de um lugar para outro. Por fim acamparam e Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Ou seja, do versículo 1 até o versículo 7 de Êxodo 17, nós temos uma situação caótica, falta de água, crise, uma crise muito séria, que foi resolvida pela fé, na obediência de Moisés, quando o Senhor falou para ele que iria ter água em seguida. Mas terminando esse momento, irmãos, olha, terminando esse momento, né, o versículo 5, o Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinai. Bata na rocha, e dela se jogará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Meribá, contenda, irmãos, houve contenda, houve discórdia, ao perigo. Logo em seguida, o que aconteceu? Levanta o inimigo inesperado. Nós devemos ser vigilantes, ter cuidado, manter a nossa espiritualidade, amados. Não, olha, eles estavam discutindo, duvidando, achando que iam morrer de sede no deserto, murmurando, contendendo com Moisés mais uma vez. O povo de Deus, irmãos, neste momento, alcança vitória mediante a intercessão desse homem que não para de orar, não para de crer, não para de obedecer, que é o líder Moisés. Acabou de ter uma crise com os seus liderados, com os membros da igreja, né? A igreja, Moisés foi pastor de uma enorme congregação, entre mais de 2 milhões de pessoas, né? Mais de 2 milhões de pessoas. E nesse texto que nós temos, do versículo 8 até o versículo 16, nós vimos que a oração da vitória, ela vem com mãos levantadas. Mãos levantadas aqui, irmãos, é sinal de dependência de Deus, sinal de dependência. Mãos vazias, levantadas, levantando as mãos como dependência do Senhor. Há um momento de grande crise, ameaça, perigo, porque, como diz o hino, né, o inimigo ataca sem parar, e a Bíblia fala sobre isso, que o inimigo é como leão que ruge ao nosso redor. Que nós possamos nesta noite, nesta segunda-feira, orar na dependência do nosso Deus. É impressionante esse momento de oração, porque nós vimos que primeiro Moisés, ele ordena, ele dá diretriz para o seu oficial maior, o seu líder maior, o general Josué, para ir para o vale, para ir com os soldados, que não era uma tropa, um soldado tão organizado, né? Porque é um povo que saiu do Egito, nem treinamento maravilhoso para a guerra o povo de Israel tinha. Mas Moisés ordenou: vá, Josué, vá para o vale, vai enfrentar os amalequitas, e eu subirei ao monte para orar. Um líder que ora, um líder que intercede. Alguém disse que um servo de Deus alcança mais vitória com joelhos dobrados do que recursos de guerra. E nesse caso aqui nós vimos que
que mais do que tropas preparadas, que estavam lá na batalha, havia agora um homem que orava. A oração da vitória é a oração da dependência, da entrega. Nós nos despimos de nós mesmos, nos entregamos ao Senhor. Mas há uma lição importante além dessa, irmãos, além das mãos levantadas, há uma lição que mostra que a oração da vitória enfrenta a fraqueza humana, enfrenta mãos cansadas. Sabia? Mãos cansadas. Muitas vezes nossas mãos são tão cansadas. E eu já experimentei essa oração de mãos dadas, nós fazemos aqui, que é tão lindas, né? Tão maravilhosas, já viram? Quando nós fazemos orações aqui, que pegamos nas mãos um do outro e oramos, e vai passando 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, você sente um pouco de cansaço nos seus braços? Ah, eu sinto. Muitas vezes eu sinto porque eu tenho cursite aqui, negócio aqui, né? Bom, já fiz mais de 40 fisioterapia por aqui. E eu sinto. Nós somos tão frágeis, irmãos. Tão frágeis. O líder não é infalível. Seus recursos são finitos, somos limitados pela fraqueza humana. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Houve um momento de cansaço. A guerra foi o dia todo. A luta foi pesada. Lembremos que a nossa carne é fraca, como Jesus falou em Mateus 26, 41. O inimigo ganhava terreno quando os braços cansavam e baixavam. O inimigo achava que ia desbaratar o povo de Deus. Quantas vezes o inimigo acha que vai nos derrotar, vai acabar conosco? Mas ele está enganado. Ele já foi derrotado pelo sangue do Cordeiro, amém? Nós somos mais que vencedores. Mas nós não vamos perder a guerra, mas algumas batalhas nós perdemos, né, irmãos? Perdemos. Algumas batalhas nós perdemos, no final a vitória está garantida. Na verdade, a oração nós temos que orar sem cessar, todo dia, toda hora, mão levantada, de joelho, buscando o Senhor, perseverando. Mas, por outro lado, não vai fazer isso, irmão. Por outro lado, você podia fazer agora de 1 de janeiro. Senhor, Tu sabes. E aí, o ano inteiro, sem orar, e no dia 31, fala: Senhor, recebe. Eu falei que Tu sabia tudo, agora estou entregando a oração. Aí você passa um ano sem orar. Não faça isso, irmão, não vai fazer isso não. Mas absolutamente Deus sabe todas as coisas. Ele entende tudo, sabe tudo, Ele faz tudo, antes do tempo existir, antes da palavra existir. Mas Ele é um Pai que nos ama e quer ver seus filhos orando. Queridos, terminando essa fala, isso aqui dá sermão, isso aqui está estudo para um dia todo, né, irmãos? Não, 45 minutos. Mas estou terminando a minha fala, não quero falar muito. Eu quero dizer 3 coisas: oração com mão levantada, oração com mãos cansadas e oração com mãos sustentadas, sustentadas por Ur e Arão, não é verdade? Os companheiros de oração. Olha aqui, enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Ur encontraram uma pedra para apoiar e segurar. Eles sentaram na pedra e seguraram os braços dele para que a vitória seja alcançada. Arão e Ur sustentam-lhe as mãos, apoiaram o intercessor, auxiliaram Moisés com parceria, apoio e comunhão. Nós não vencemos sozinhos. Melhor serem 2 do que 1. A Bíblia fala. Oração vencedora. Oração que vai até o pôr do sol. Até o pôr do sol. O irmão está cansado já de filmar. Eu sou Arão na vida dele aqui, ó. Olha que bênção. Na prática, eu pedi ao irmão Alexandre para filmar, eu estava cansando. Agora eu estou auxiliar, irmão Ulisses. Oração vencedora até o pôr do sol. Constância, firmeza, ajuda. A luta é demorada, irmão, não é tão rápido assim, não. Demora até o pôr do sol. Nós não terminamos ainda a guerra, estamos na luta, mas não vamos parar. Não vamos parar. E precisamos tanto de ajuda, um ajudando o outro, um orando pelo outro. Eu ia trazer meu caderno de oração, vou riscando, vou anotando.
tem tantos pedidos, tantos motivos, tá pacote assim. Eu estou pregando aqueles pedidos que eu estou pegando, eu estou pregando no caderno de oração. Eu tenho alguns que já estão aposentados, eu vou renovando, e a gente vê milagres no caderno de oração. E eu também tenho um grupo de oração no WhatsApp para os irmãos orar por mim. Eu careço de oração, preciso de apoio. Irmão, não vamos nos desanimar, não vamos nos separar, vamos nos unir cada vez mais, porque a vitória foi alcançada, Amaleque foi aniquilado, Amaleque foi derrotado, e ele tentou durante todo o tempo se erguer, mas o inimigo, nós não podemos ter compromisso com o inimigo, nós não podemos fazer acordo com o inimigo, ele é derrotado pelo nome de Jesus. Assim, Deus nos abençoe, e nós oremos nesta noite com muita fé, com muita coragem, com muito ânimo. Amém, irmão? Amém, queridos. Obrigado pela atenção, os irmãos deram a palavra, e vamos orar agora. Vamos orar para você ficar em pé, amados. Você ficar em pé. E nós, neste momento, o irmão vai orar comigo no sentido dessa oração de unidade, essa cooperação que houve aqui na hora da filmagem, que nós vimos ao vivo essa cooperação, a cooperação que nós temos dos irmãos que cantam, que louvam, os irmãos que preparam o cafezinho, os irmãos que estão aqui nesta noite preparando os pedidos de oração, que nós possamos orar para que perseveremos, vamos buscar constância, buscar perseverança, buscar renovo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria que os irmãos orassem levantando as suas vozes. Podem orar, pode abrir a sua boca em voz alta. Ore comigo, um momento de oração aqui, espontâneo, tranquilo, na confiança de nosso Pai. Aleluia. Oremos, irmãos. Amém. Ó Pai amado, te louvamos, Senhor, nesta hora tão bendita, por essa história de vitória, por esse ensino que nós aprendemos, que houve mãos levantadas, houve mãos de um líder Moisés. Ó Deus, nesse momento de cansaço, momento de tristeza, mas houve apoio, houve auxílio, houve unidade do teu povo, porque ali havia, Senhor, homens que confiavam no Senhor. Que nós confiemos em todo o nosso coração, que a nossa vida seja marcada pela tua força, pela tua graça, que haja ânimo, que haja perseverança em nosso coração. Venha, Pai, guardar o teu rebanho. Venha, Pai, dar ânimo a cada coração. Aquele que está triste, aquele que está abatido, aquele que está doente, que receba a tua vitória, Pai, porque a oração da vitória é a oração da fé, é a oração de quem confia, de quem espera confiantemente no Senhor. Aplica a tua palavra, ensina-nos, ó Pai, a andarmos juntos, andarmos pela fé no Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela reunião de oração Oásis, por essa noite de bênção. Nós te agradecemos, nós rogamos o teu favor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.